A ideia do nosso trabalho tem a ver com as skins de um jogo chamado League of Legends e as relações entre elas, né? Primeiramente, League of Legends é um jogo online, mais conhecido como LoL, e ele foi lançado em 2009 e depois de um tempo ele começou a ganhar muita popularidade, né? A ideia desse jogo, você escolhe um personagem e joga com ele. E só que depois de um tempo foi adicionado uma história mais profunda pro personagem, pra galera começar a ter uma conexão maior, e isso acaba acarretando em chamar um público pro jogo e aumentar a sua popularidade, e acaba dando certo, né? E as skins, elas seriam como se fosse uma forma alternativa do personagem. Tipo, você tinha a estética inicial, e a skin seria uma mudança nessa estética, uma forma do personagem diferente do personagem se mostrar além da principal para não ficar enjoativo, né? Você sempre jogar com o mesmo personagem de uma forma diferente, as skins entraram como uma forma de você poder variar a estética do personagem. Essa era a ideia inicial. Aí depois que dessa introdução de uma história mais profunda, as skins passaram a entrar como um papel de uma linha do tempo alternativa nessa história. Você tinha a skin principal, né, que era a básica, que era que você jogava, e você tinha as outras skins que alteravam um pouco o formato da skin inicial. E essa alteração, ela era justificada como se fosse um universo alternativo. Por isso que eles eram diferentes. E muitas vezes, né, por grande quantidade de personagem que tinha no jogo, muitas vezes essas skins elas entravam no papel de estarem no mesmo universo alternativo. E isso acabou acarretando ter uma relação entre elas, né, em personagens diferentes, com skins diferentes, estarem no mesmo universo, então isso tem uma relação, uma conexão entre elas. Então a ideia do nosso trabalho é explorar justamente essas conexões, e não apenas essas conexões, mas também a gente pode perceber muitas outras informações tiradas disso, como porque alguns personagens têm mais skins que outras, e a relação da quantidade de skins lançadas com a comunidade também. São várias informações que a gente pode tirar, a partir do gráfico que a gente conseguiu gerar. Bem, então, o lugar que a gente tirou as informações para conseguir gerar o nosso gráfico foi de um site chamado Mobafire, e lá a gente tirou todas as informações para conseguir criar os gráficos, todas as informações das skins, como a data lançada e a data lançada do personagem, a quantidade de skins que cada personagem tinha e essas coisas. Primeiramente, a ideia era de fazer as skins de todos os personagens desde o lançamento até o atual, né, até 2023. Só que ia ficar muito grande, então a gente conseguiu, a gente resolveu diminuir, né, só as skins lançadas entre o ano de 2021 e 2022. Aí você pensa que é um número pequeno, né, porque isso é um prazo curto de 2 anos, mas ficou bem grande. O gráfico ficou com 150 nós, 153 nós, né, e 654 arestas, e a gente utilizou um software chamado Geth, que ele usou duas tabelas que a gente criou para gerar esse gráfico. E o Geth também, além disso, ele automaticamente ele faz os cálculos estatísticos, estatísticos não, mas os cálculos de informativos do gráfico, como o grau de centralidade, o grau de uma aresta, o grau de um vértice, quer dizer, a centralidade, coeficiente de clusterização e entre outros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados. A primeira análise que a gente fez foi em cima de um grafo simples. Esse grafo deixou duas coisas aparentes para a gente. A primeira é que existia um conjunto separado do conjunto principal, né? E esse conjunto eram de 4 campeões que receberam uma linha de skin totalmente nova que não faziam conexões com outros personagens de outras linhas de skin. A segunda é que o grafo simples ele possuía 153 vértices e o jogo possui 165 campeões, ou seja, existiam 12 personagens que não participavam de nenhum conjunto de skin atualizado dos últimos 2 anos. A próxima análise foi feita em cima de um grafo de centralidade de grau. Esse grafo apresenta para a gente quais personagens têm mais relações com os outros. Nesse caso, isso representa quais personagens participaram de mais linhas de skins, ou pelo menos quais linhas de skins maiores, que possuem mais conexão com o outro. A terceira análise foi feita em cima de um gráfico de intermediação. Esse gráfico mostra a participação de um nó no caminho mais curto entre outros 2 nós, né? E os resultados obtidos
nisso são semelhantes ao do último. A diferença é que nesse grafo não é só as suas conexões que importam, mas também as conexões dos seus vértices vizinhos, né? Então com esse grafo é muito mais fácil perceber quais personagens participaram de mais conjuntos, né? Porque os personagens que participaram do mesmo conjunto não fazem parte do caminho menor entre si. Por último, a gente analisa o grafo de centralidade de alto vetor de cada vértice, e esse tipo de centralidade indica a importância de um vértice baseado na importância dos seus vértices vizinhos, e com esse grafo a gente recebe um resultado muito semelhante ao dos últimos dois, que confirma pra gente a importância dos personagens mais recorrentes para a equipe de marketing da Riot. Sobre as equações, primeiramente calculamos a densidade do grafo, que seria o número de arestas sobre o número de conexões potenciais, que nos gerou um resultado de 0,056. Utilizamos também a equação do grau médio, para calcular a média de ligações de cada vértice, que nos resultou em 8,5. Calculamos também o diâmetro da rede, que nos resultou em 7, e também a modularidade, que nos resultou em 0,621. Foi calculado o comprimento médio de caminho, que nos resultou em 3,3, e a clusterização local, que deu 0,056. Para compreender melhor a importância da análise campeões e skins, precisamos entender qual a importância da skin para o jogo em si. Por se tratar de um jogo gratuito, o League of Legends precisa trazer sua monetização em forma de cosméticos, sendo a maior fonte dessa monetização as skins dos campeões. Pode-se concluir através do grafo e dos dados levantados que o League of Legends mantém uma taxa de atualização de skins para todos os campeões, visto que uma vez que nos últimos 2 anos, 153 campeões receberam novas skins, dos 165 campeões disponíveis. Também vemos que a baixa densidade no grafo nos diz que existem poucos pacotes de skin, porque esses campeões estão relacionados em média de 8 a 9 outros campeões em cada pacote, que se mostra que cada pacote tem em média 8 campeões diferentes. Também concluímos que o League of Legends ele tende a trazer uma nova taxa de atualização para os campeões favoritos da comunidade, seja eles os mais jogados ou até mesmo os que têm a aparência física que mais agrada a comunidade em si. Isso nos diz pela centralidade, né? Já que muitos desses campeões estão sendo os pontos mais centrais do grafo.